bem com vocês? E aí, como passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Santina e vamos para mais uma aula de ciências. E os materiais? Como vocês estão organizados ali, o seu caderno, lápis, borracha, apontador, tudo certinho? Então, agora, vamos começar fazendo as primeiras anotações da aula, tá? Então, peguem lá seu caderno e escrevam a data de hoje, aula número 20 de ciências. E o tema da aula de hoje é continuação das cadeias alimentares. Vamos continuar o trabalho com esse tema. Então, anote esses registros que eu já volto. E aí, conseguiram registrar ali as primeiras anotações? Então tá joia. E para começar a nossa aula, como sempre, vamos relembrar o que nós já aprendemos? Vocês se lembram aqui, lá desse segundo trimestre, que nós começamos a falar sobre que todos os seres vivos são formados por... Vocês se lembram qual que é a menor unidade que forma todos os seres vivos? São as células, lembram que nós vimos aqui no microscópio? Então, essa é a primeira coisa importante que você tem que saber. Segundo o conteúdo aqui que nós estamos estudando, é que os seres vivos, eles obtêm matéria e energia para viver através da... Como que nós obtemos matéria e energia para viver? Através da alimentação. É isso que nós vimos, até agora. E como que os seres vivos se alimentam. Alguns produzem o seu próprio alimento, outros precisam consumir. Lembram disso? Então, os seres vivos de um ambiente estão ligados entre si de várias maneiras. As plantas fazem fotossíntese e produzem o seu próprio alimento e o oxigênio. E os animais e as plantas também, elas respiram, liberam o gás carbônico e precisam se alimentar de plantas ou de outros animais. E vocês lembram da tarefa? Você fez o mapa mental ali para mostrar a inter-relação entre fotossíntese e respiração? Eu espero que sim, hein? Quero ver esses mapas mentais aí bem bonitos, tá bom? E depois, na aula passada, nós fizemos o terrário. Você conseguiu fazer o terrário? O que aconteceu com ele? Lembram que nós fizemos o terrário número 1 e o terrário número 2? Olha, o meu, como é que eu trouxe aqui, para vocês verem como é que eles ficaram.
Será que aquelas hipóteses que nós levantamos na aula passada se confirmaram? O que você acha, hein? Então, vamos observar agora aqui como que ficaram os terrários. Olha, esse aqui é o terrário número 1, vocês estão vendo? E ele ficou no sol. Lembram que eu falei para deixar o número 1 no lugar iluminado? Observem como as plantas estão. A semente de feijão, olha só, germinou, que está até aqui, ó, batendo. E uma coisa bem interessante aqui, que está cheio de gotículas de água, porque vocês já sabem, não é? Que a água, ela evapora e formam as nuvens, não é? Vocês perceberam aqui? Olha que bonito que ele está. Agora, esse aqui ficou dentro do armário. Olha só. Não tem aí a água, né? Pode ver, não existem aquelas gotículas de água. O feijão germinou também, sim, mas observem como ele está bem comprido e bem branco. Por que será que aconteceu isso, hein? Por falta de luz. E as plantinhas estão bem mirradinhas. Já aqui, olha só, né, como as plantas estão mais vivas. Perceberam isso, pessoal? Então, olha, vamos continuar observando por mais alguns dias. Ah, e não esqueçam aqui, olha só, de registrar as suas observações, tá? Colocando a data e o que aconteceu, o que apareceu, se morreu, se embolorou, né? Falando nisso, olha, nesse número 2 que ficou dentro do armário, tem bolores ali, porque ficou no escuro, não é? Então, observem bem o terrário durante mais uma semana e na aula que vem nós voltamos aí para mostrar, tá certo? Continuem fazendo as anotações. E, gente, vocês sabem que o terrário, ele é um exemplo, um modelo de ambiente, uma miniatura de ambiente, não é? E que o planeta Terra é formado por muitos ambientes, diferentes ambientes, florestas, desertos, geleiras, não é? Oceanos, os campos, as florestas, tá? Então, existem muitos ambientes no planeta Terra. Então, hoje, nós vamos conhecer, vamos viajar para 2 ambientes do planeta Terra, para a gente conhecer os seres vivos que nele existem e como que eles se relacionam. Então, hoje nós vamos conhecer o deserto do Saara e as savanas africanas. Mas quem vai contar uma história para a gente é a professora Alessandra. Lembram dela do ano passado? E ela vai voltar a contar aquela história da Bia na África para a gente. E agora vocês vão observar os seres vivos, como eles se alimentam. E vamos pensar nas cadeias alimentares que existem nesses ambientes. Então, vamos escutar a historinha ali com a professora Alessandra da Bia na África? Hoje nós então vamos viajar para a África, junto com a Bia. Este livro faz parte de uma coleção das viagens da Bia, já que ela é filha de uma diplomata que faz muitas viagens e ela acompanha a mãe, então, nessas viagens, conhecendo um pouco desses outros países e das influências que esses países têm também na nossa cultura. Bom, a história da Bia começa mais ou menos assim. Ela vai carregar na viagem dela, vai preparar as malas e vai levar muita coisa. As malas feitas pela Bia para essa viagem foram um pouquinho diferentes. Ela carregou muita coisa nessas malas, mas não eram objetos necessariamente. Na hora de preparar as malas, a Bia carregou junto consigo todas as experiências dela, um pouco da história familiar, já que os pais dela são separados e trazem cada um o seu jeitinho diferente de lidar com as situações,
Tudo isso contribuiu muito para a formação da Bia. E ela carregou tudo isso na mala. Mas algo muito importante também, ela precisava saber se ia levar ou não nessa bagagem. Certo dia, quando a mãe da Bia foi buscá-la na escola, ela disse que elas iriam fazer uma viagem e que iriam morar durante 1 ano na Angola. A Bia não sabia muito de geografia, então perguntou para a mãe: mas onde fica Angola? A mãe respondeu que ficava na África. E então ela disse: na África? Mas aí não dá, mãe. Como que a gente vai conviver com leões e elefantes? E a mãe dela disse que essa é uma visão muito errada que a gente tem da África. Realmente existem os leões, os elefantes, mas eles estão em reservas. Não por aí como se pode pensar. Então, a Bia se questionou: em reservas? Em reservas. Então ela perguntou como seriam essas cidades e a mãe dela explicou que as cidades eram muito parecidas com as nossas. Então a Bia perguntou: mas os africanos não vivem em tribos como os índios? E a mãe dela explicou que é uma outra visão errada que temos da África também. Sim, existem reservas, existem tribos, mas existem cidades organizadas de forma muito semelhante às nossas. Então é uma outra visão errada da África que temos. Por fim, a Bia falou que não estava preparada para lidar com pobreza extrema, porque na África todos são pobres, como ela pensava. Mais uma vez, a mãe da Bia precisou intervir dizendo que é mais uma visão errada. É claro que existe pobreza, assim como tem aqui no Brasil, mas também existem pessoas que têm outras condições de vida, toda situação semelhante à do nosso país. Então, a Bia tirou um pouco desse preconceito. Ela tirou da sua mala a visão errada da África para poder ir. A mãe dela explicou que a África é um continente composto por 54 países e elas não teriam tempo de conhecer todos. Então, a primeira parada delas seria no Egito. Elas iriam conhecer esse lugar diferente. Logo na cabeça da Bia já passou a ideia de Egito, pirâmides, múmias, como nos filmes. Chegando lá, é claro que ela conheceu um pouco desse lado todo histórico. Mas você sabia que lá no Egito também fica uma parte do deserto do Saara? Você sabe o que é deserto? Quando ouve falar em deserto, que imagem lhe vem à cabeça? O que você consegue imaginar? O que tem lá no deserto? Eu acho que eu vou precisar de ajuda. Então, ajuda a gente, professora Santina. Explica um pouquinho sobre isso. Legal, então. Agora, gente, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o gigantesco deserto do Saara, que é um ambiente que abrange vários países da África, tá certo? O deserto, ele não fica só no Egito, uma parte do Egito e de outros países também da África. Olhem esse mapa aqui que eu trouxe para vocês, olhem. Toda essa parte que está pintado de marrom, ali que tem a Mauritânia, os países, né? Mali, Níger, Chade, Sudão, o Egito, onde a Bia e a mãe dela estão, a Líbia, a Argélia e um pedacinho do Marrocos, da Tunísia lá. O deserto do Saara abrange todos esses países lá do continente africano, tá? Então não é só no Egito, tá bom? Nós vamos aproveitar aí a Bia lá no Egito e falar um pouquinho sobre o deserto, tá? Vocês, quando pensam em deserto, a gente imagina um lugar sem vida, não é? Todo seco, parece que não tem nada. E é mesmo, né? Olhe lá, o Saara é o maior deserto quente e seco do planeta. Olha ali a imagem, que bonito, não é, pessoal? Dá pra gente perceber do que é formado, não é? Tem muita areia,
pouca vegetação, não é? Estão observando ali? Vamos ver a próxima imagem. O deserto do Saara é o mais quente do mundo, tá? Como eu disse, mas a temperatura lá varia muito, não é sempre igual durante o dia. Vocês sabiam que durante o dia a temperatura lá no deserto pode chegar a 50 graus Celsius? Já imaginaram que quente que deve ser? E também à noite chega até no inverno, né, a menos 10 graus, muito frio. Então, e lá também, gente, os ventos são muito fortes e podem causar grandes tempestades de areia, porque o solo lá é bastante arenoso, né? E os ventos formam as dunas. Vocês já ouviram falar das dunas? Olhem essa imagem ali, são montanhas de areias, né? De areia formado pelos ventos, tá? Olha que imagem bonita ali de algumas dunas lá do deserto do Saara. As chuvas no deserto, gente, são muito raras mesmo, né? Então, pessoal, agora eu vou fazer um experimento que vocês podem fazer ali em casa. Eu vou contar como faz e vocês podem fazer, tá? Porque vai precisar ali, ó, de 2 potes de plástico, água e areia, tá? E vai precisar da geladeira também e de um dia ensolarado, tá? Então, aproveitem um dia ali que tiver sol e façam esse experimento. Então, vocês vão fazer assim, ó. Peguem os 2 potinhos. Num deles, vocês colocam um pouco de areia, tá? Estão vendo aqui? E no outro potinho, pode ser qualquer pote, tá, gente? Coloquem um pouco de água, tá certo? Daí, vocês coloquem os 2 potes, ó, mais ou menos a mesma quantidade. Vocês colocam os 2 potes na geladeira até, né, que esfria. Então, veja quanto tempo que a areia demora para esfriar e quanto tempo a água vai demorar para esfriar, tá? Observem ali qual dos 2 potes, das 2 substâncias, vai ficar frio mais rapidamente. E também depois vocês tirem da geladeira os 2 potes e coloquem no sol, né? E deixe lá no sol mais ou menos por uns 30 minutos, tá? E daí vocês vão observar qual dos 2, areia ou água, que vai aquecer mais rapidamente. Façam esse experimento para vocês verem. Qual dos 2, então anotem ali, ó, quero que vocês façam o experimento depois e anotem. Qual dos 2 vai aquecer mais rápido e qual dos 2 esfria mais rápido, tá? Então, vou dar um minutinho ali para vocês anotarem essas perguntas e como fazer o experimento, tá bom?
Então, eu quero que vocês façam um experimento e verifiquem, ver se é isso mesmo que vai acontecer. Olhem aqui, ó. Você vai verificar que a elevação da temperatura da areia é bem maior. A areia aquece mais rapidamente do que a água. Só que ela também perde calor mais rapidamente, tá? Então, a areia perde calor mais rapidamente em comparação à água. Por isso, né, gente, nós podemos concluir, então, que durante o dia lá no deserto, a areia aquece bastante, por isso que é muito quente. E à noite, quando não tem mais o sol, a areia perde calor e daí fica muito frio, tá certo? Entenderam isso? Verifiquem aí, quero que vocês façam e vejam se isso é verdade mesmo, tá ok? Também uma coisa que a gente pode pensar, né? Vocês já viram imagens como essa de pessoas atravessando o deserto? Então, e já notaram que essas pessoas usam roupas claras e também compridas, não é? Parece, ai meu Deus, que calor, não é? É que lá o verão é tão quente que para atravessar as pessoas usam túnicas claras e compridas para refletir os raios do sol. Imagina usar lá no deserto uma roupa preta, ia ficar muito mais quente, vocês não acham? E também elas cobrem a cabeça e protegem o rosto para se proteger do calor e também das tempestades de areia, não é? E entenderam, gente, por que no deserto é calor durante o dia e frio, é quente, aliás, né, durante o dia e muito frio durante a noite? Então tá joia! Vamos conhecer então um pouquinho os seres vivos do deserto? Você pensa que lá no deserto só tem camelos? Não, gente, tem muitos outros seres vivos lá. Vamos conhecer alguns? Então vamos ver primeiro, né, os animais do deserto. Os seres vivos do deserto, gente, costumam sobreviver graças a alguns pedaços, porções de água que são encontradas no deserto. Esses pedaços ali, essas porções, são chamadas de oásis. Então, a vida no deserto se mantém graças aos oásis, tá? Vamos, então, conhecer alguns animais que vivem lá. Olha que linda essa imagem, é o feneco. O feneco, gente, é uma pequena raposinha, é chamada de raposa do deserto. É um animal carnívoro, hein, pessoal? Se alimenta de roedores, de répteis, de insetos, de ovos, não é? Olha que bacana que eles são. Para se proteger do calor do deserto, esses animais, eles têm nas patas, eles têm almofadas que ajudam a não entrar tanto calor da areia do deserto, tá? E observem as orelhas, como é uma característica bem legal desse animal, que essas orelhas ajudam a ventilar o corpo e também a captar o som das suas presas, né, bem de longe, para eles poderem se alimentar. Vamos continuar, olha aqui, o dromedário, lembram que nós falamos do camelo, né? Existem algumas diferenças entre camelo e dromedário, tá? O dromedário só tem uma corcova, tá? Vamos lá, a víbora chifruda. Essa é uma serpente que é uma das mais venenosas que existem. Ela é um animal carnívoro, tá, pessoal? Também temos o escorpião do deserto, que é o escorpião mais venenoso do mundo. E também ele se esconde em tocas ou embaixo de pedras, né? E é um animal carnívoro também, hein, gente? E aqui as gazelas, olha só, essa é chamada gazela dorcas. São animais herbívoros, igual os camelos e dromedários. Elas se alimentam da vegetação que está disponível ali nesse ambiente, que não tem muita vegetação, né? Também, pessoal, no deserto temos plantas, ó, as principais, os cactos, né? Os cactos e as plantas do deserto normalmente têm folhas bem pequenas ou transformadas em espinhos para economizar água. Sabiam disso? Então, ó, os cactos e também tem algumas palmeiras, né?
que são chamados, a principal delas é a tamareira. Vocês já ouviram falar das tâmaras, né? Que é muito comum a gente ver, às vezes, no supermercado. Então, é um tipo de palmeira que é característico lá dos desertos, tá? Gente, mas vamos continuar escutando a historinha aqui da Bia, que a professora Alessandra vai contar pra gente? Depois do Egito, a próxima parada da Bia e da mãe dela foi o Quênia. E lá elas puderam viver um safari bem interessante. Assim que chegaram na cidade, já foram guiadas por os especialistas que estavam conduzindo essa viagem, os guias turísticos, que já pediram para que elas prestassem bastante atenção durante o trajeto já. Nisso, elas foram surpreendidas por uma família de elefantes que estava passando por ali. Todos pararam para observar, eles enfileiradinhos, os filhotes andando ao lado de suas mamães. Foi realmente uma visão muito bonita e a Bia tirou muitas fotos para mandar para os seus amigos, para o pai dela e para todo mundo que ela conhecia, de tão empolgada que ela estava. Depois, elas foram para um acampamento onde elas passariam a noite. E aí, puderam ver muitos desses outros animais que vivem nas savanas africanas. Então, elas viram zebras e também gazelas que passaram saltitando por ali. Um momento muito marcante daquela noite foi também uma cena que elas puderam visualizar de uma leoa amamentando seus filhotes. É uma cena realmente muito bonita e que ficou marcada na cabeça da Bia. Também puderam ver os leopardos bem de longe, mas como todos estavam com um pouquinho de medo, acharam melhor só tentar fotografar, o que já não deu nem muito certo, porque ninguém quis se aproximar. Então, realmente, ela teve contato com vários animais diferentes. Viram também algumas girafas passando por lá. E aí, a gente precisa conhecer um pouquinho mais destes animais que vivem nas savanas. Para isso, a gente vai pedir a ajuda da professora Santina para contar um pouquinho mais para a gente. Que viagem fantástica é essa da Bia e a mãe dela, em fazer um safari nas savanas africanas. Gente, olha só essa imagem. As savanas africanas são campos onde existem uma vegetação rasteira, formada assim de gramíneas e poucas árvores, tá? Algumas árvores bem espalhadas. E vocês viram na história que a Bia, né, a Alessandra contou pra gente que a Bia viu a leoa amamentando seus filhotes, elefantes. Então, gente, eu trouxe um vídeo agora para vocês verem de verdade esses animais que são característicos das savanas africanas. Vamos assistir ao vídeo?
Gostaram do vídeo? É muito legal, não é? Vocês viram manadas de elefantes, as girafas se alimentando daquelas árvores chamadas acácias. Vocês viram a leoa carregando o filhotinho na boca? Gente, as savanas africanas são maravilhosas, muita diversidade de animais e plantas adaptados àquele lugar. Olha que bacana, né? E vocês estão lembrados, gente, das cadeias alimentares que nós vimos na aula passada, as aulas passadas? Olhem aqui essa. Nossa, professora, que confusão de flechinhas é essa? Então, eu quero que vocês observem que isso, na verdade, são várias cadeias alimentares juntas, formando uma teia, parece uma teia de aranha, não é? É uma teia alimentar lá dos animais e plantas das savanas africanas. Olhem ali. Vejam quantos, né? Então, as gramíneas, que são os produtores, que fazem fotossíntese, os consumidores primários ali, elefante, rinoceronte, gafanhotos, as gazelas, a zebra, os consumidores secundários, avestruz, a ibis, que é um pássaro característico, os consumidores terciários, o leopardo, o chita, vocês viram que é um guepardo, e também o mabeco. O mabeco é um tipo de cachorro selvagem, né, que é bem característico das savanas. E lá em cima, no topo da cadeia, está o grande predador, que é o leão, né? Então, e vocês viram ali também que tem o urubu, a hiena e os cupins, né? Que eles comem restos, né? De animais mortos que estão em decomposição. Então, gente, vocês veem que nas savanas existem milhares de cadeias alimentares. E aí, olha só, a tarefa, eu quero que vocês, então, elaborem agora 2 cadeias alimentares. Uma do deserto e uma das savanas lá africanas, utilizando plantas e animais desses 2 ambientes que nós estudamos hoje. E daí, pessoal, também nós vamos agora terminar a historinha da Bia na África, né, Alessandra? E daí, como que termina essa história, professora? Depois deste safari tão interessante, a Bia e a mãe dela foram realmente para o destino final delas, que era Angola. E lá elas passariam 1 ano. A Bia teve de enfrentar os seus principais medos, alguns dos que ela tinha colocado na mala, que era o de conhecer pessoas diferentes e passar 1 ano numa escola diferente. A língua que predomina lá onde elas estavam era o português, mas com algumas variações. Então, ela teve que se deparar com um vocabulário um pouquinho diferente e começava logo no raiar do dia com o mata-bicho. Você sabe o que é mata-bicho? Lá na Angola é o café da manhã. Então, ela já aprendeu que primeiro precisava do mata-bicho para poder ir para a escola. Lá, ela fez alguns amigos. E aí, teve que enfrentar algumas estigas. São gozações. Porque os meninos diziam que realmente ela era muito baixinha. Que eles chamam de cambuta. Interessante, né? Ela passou por todos esses desafios. Fez novos amigos, aprendeu um pouquinho de vocabulário diferente lá da Angola e aprendeu muito, mas muito sobre suas raízes.
A Bia é negra, então ela pôde conhecer um pouquinho dos seus antepassados também e entendeu por que a mãe dela havia aceitado o convite de ser diplomata lá na Angola, para ter um pouquinho da valorização dessas raízes. O que a Bia trouxe, então, de volta na sua bagagem foi muito conhecimento. Ela viu muito sobre os diferentes habitantes do nosso planeta, os animais, as plantas e a convivência com outras pessoas. Aprendeu muito na prática. E nós também aprendemos um pouquinho aqui com a ajuda da professora Santina, não é? E aí, gostaram desse livro da Bia na África? Nossa, quantas coisas, não é, pessoal, que nós aprendemos, coisas que pensávamos que não são corretas, né? Quantos preconceitos em relação a esse continente africano e aos países que formam esse continente, não é verdade? Muito legal mesmo, eu adorei. E você? E aqui, gente, ó, voltando, não esqueçam da nossa tarefinha, hein? Que é para vocês elaborarem 2 cadeias alimentares. Uma do deserto, com seres vivos lá do deserto, plantas e animais que existem no deserto. E outra das savanas africanas, tá? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês anotarem essa tarefa, tá ok? Anotaram direitinho a tarefa aí, gente? Eu quero ver, hein? Vocês são muito especiais, muito inteligentes e vão fazer rapidamente isso, eu tenho certeza. E também, além disso, eu trouxe uma outra sugestão. Vocês gostam de fazer dobradura? Para quem gosta de fazer, eu trouxe aqui 2 sugestões de fazer um origami, né, ou dobradura de uma girafa e de um elefante. Aqui eu trouxe como fazer assim o desenho. Depois, se vocês quiserem achar outros animais das savanas, vocês podem procurar, tá? Eu fiz aqui olha, do elefante. Olha que bonito que ficou, gente. E é muito fácil de fazer. E a girafa. Vocês estão vendo? Olha ali, fica de sugestão para vocês fazerem ali com seus familiares, fazer dobraduras de animais que moram nas savanas africanas. Ou também os animais do deserto que nós vimos hoje, do camelo, do dromedário, não é? Então, fica ali uma outra sugestão de atividade que vocês podem fazer com os seus familiares, com a ajuda, é claro, de uma pessoa adulta sempre, tá, gente? Pessoal, por hoje é só, né? Nós estamos chegando ao final da nossa aula. Vocês gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim, né? Hoje nós aprendemos sobre os seres vivos do deserto e os seres vivos das savanas africanas. Vocês gostaram? Viram quantas coisas? E também, é claro, a historinha da Bia, né, que viajou por alguns países da África e conheceu a cultura de alguns países, né, e desfez muitos preconceitos que às vezes nós temos em relação a esse continente. Gostaram de aprender? Então tá joia, pessoal. Nós ficamos por aqui. Nas próximas aulas, nós vamos trazer mais ciências para você. Fiquem bem, com muita saúde e até a próxima aula, tá? Tchau, pessoal!